Boa tarde, pessoal. Sérgio aqui, Pitaco na Perfumaria, Sérgio aqui do Rio de Janeiro. Estou começando hoje esse canal aqui, trazendo aqui a proposta que eu tenho, né? Que vai ser não de fazer resenha, de falar sobre perfume e tal, mas falar desse universo que hoje a gente encontra no YouTube, né? Como é que a evolução das informações chegaram. Então eu queria abordar aqui especificamente hoje a questão de influenciadores digitais, resenhas, tal, e mais ou menos fazer uma diferença aí, né, uma galera mais vivida aí que vem lá de trás, lá quando não existia internet ainda, e como é que era feita essa busca, né? Então, hoje em dia é mais fácil para o pessoal que tem a intenção de querer comprar um perfume, o quanto de ferramentas, o quanto de informações agregadas, aí, conhecimento ele pode realmente adquirir hoje na YouTube, aí, nas redes sociais, aí, nesse universo aí da internet, tá? Então vamos lá. Eu quero começar aqui falando nessa parte aí de como era lá atrás, né? Então, eu sou do tempo ali, não vou falar aqui no meu tempo, para não ficar muito saudosista, né? Aquela coisa mais assim, mas vamos lá. Lá atrás, lá na década de 70, 80 e tal, lógico que a internet nem existia nesse tempo ainda, e a gente tinha que se amparar muito, principalmente um dos principais canais de informação para você realizar uma compra, né, ter uma inclinação ali a um determinado perfume. Você servia muito daquelas revistas de masculinas da época, Playboy, Ariela, Status, uma série delas, né? E ali você tinha, né, lógico que revista de mulher pelada, aquele negócio todo, mas você tinha ali no editorial da revista uma parte, né, direcionada ali para essa parte de moda, de consumo, né? E então você tinha ali, como é que era esse editorial? Geralmente ali já, né, quase no final da revista, você tinha umas 4 páginas ali dedicado a isso, e na verdade ali era uma publicidade até misturava tudo, sapato com camisa, com relógio, com perfume e tal, mas você não tinha nenhum release praticamente, né? Você tinha uma foto que fazia uma alusão, né? Uma foto inicial ali com um negócio de praia ali, né? Um óculos de sol, uma sunga e tal. Então os vidros que fossem colocados nesse enquadramento, nessa foto, nesse cenário aí, já te remetia que era uma coisa de verão tal, e assim ia, né? Quando você tinha ali uma escraveninha, escritório, uma mesa bacana ali, uma caneta bonita, um relógio tal, um tinteiro na mesa tal, e os perfumes que ali estavam remetia mais alguma coisa clássica, né? Quando ia para uma madeirada ou uma nota de couro, alguma coisa assim, você tinha ali um acessório de couro, uma pele de couro, uma luva de couro, com né, acessórios ali de couro, fazendo aquela analogia ali, remetendo que o perfume teria aquela característica, né? Mas não existia esse vocabulário de notas, né? Nota de entrada, nota de meio, né? Você ia falar, porra, esse perfume aqui tem uma nota de meio assim. O cara pensa, pô, meu irmão, o perfume quando chegar na metade do vidro vai ter esse cheiro e tal. Quer dizer, não tinha essa elaboração, não tinha esse vocabulário, não tinha essa expertise todo no sentido de divulgar. Então era através dali que você alcançava mais ou menos ali uma escolha. E curioso dizer, principalmente fazendo até uma referência aqui à revista Playboy, um outro artifício que eles tinham na ocasião era de colocar um sachêzinho como fosse um saquinho, né, de papel, como fosse aquelas embalagens de lenço de papel, né, de avião e tal. E ali tinha uma quantidade mínima ali do perfume, mas então a revista tinha toda uma encadernação tal, e numa determinada página ali vinha a publicidade ali, né? Vinha a chamada ali daquele anúncio ali, daquela divulgação, e você tinha ali colado ali aquele saquinho que você descolava, abria ali e sentia tal. Isso foi um lançamento muito bacana que aconteceu na ocasião do lançamento do perfume Safari, de Ralph Lauren. E eu lembro que foi uma experiência assim, era uma memória olfativa assim, extremamente radical, porque né, nesse tempo, lá atrás, estava surgindo ali a febre do estileto do Boticário. E então toda a rapaziada ali, jovem, né, do meu tempo ali, com 20 e poucos anos e tal, acabou sucumbindo ali aquele consumo do Boticário, né, até pela limitação, a gente estava começando a carreira ali, quer dizer, o salário era curto e tal. Imaginamos hoje, né, um rapaz novo que esteja começando na carreira, ele vai ter um salário curto ali,
ele não pode vislumbrar em querer comprar um perfume da Chanel ali, deixando 600, 700 reais no perfume. Então, a função principalmente Boticário já na ocasião, né, a Natura acho que nem existia ainda, mas que a Perfumaria Nacional e outros de menor preço e tal, traziam como opção. Então tinha isso e tal. E daí o curioso, né? Eu vou querer começar, quando eu vou falar de influenciadores aqui, eu queria começar falando do Fábio Condé. Lá no início, às vezes você tinha alguma coisa assim, quando começou já entrando agora nessa parte de internet, você tinha meramente os sites de compra, né? Você ia um site lá, um portal de compra lá, e escolhi o perfume para comprar pela internet e tal, e era muito comum, às vezes nem tanto pela internet, às vezes as páginas iniciais era literalmente uma página da web, ou seja, era um site que aquela loja tinha. Não tinha nem ordenado, né, não tinha nem organizado ainda aquela logística necessária para fazer realmente a venda online e tal. Mas não obstante, continha ali aquela parte de resenha, de comentário do perfume. Foi quando eu comecei a prestar atenção, lendo ali e tal, que o pessoal tinha um perfume, comentários de quem comprou, gostei, não gostei, tal, e começa a aparecer esse nome de Fábio Condé. E eu sei que tinha uma determinada reverência, né, sempre, não, ô mestre, não sei o quê, ficava com meus botões assim, pensando, falei, pô, esse cara é craque mesmo, né? E com o avanço das coisas tal, passou a ser quase que uma busca necessária, né? Você tinha alguma dúvida, tinha alguma inclinação, já tentava, porra, eu vou ver algum comentário aqui desse Condé, desse Fábio Condé, para ver, mas na minha cabeça, né, como não tinha ainda como chegar, pô, eu ficava imaginando, né, como é que deve ser esse cara, né? Pô, esse cara deve ser sei lá, uma majestade, alguma coisa que domina assim. Lógico que ao passar do tempo você vê que não é nada disso, mas então no início ali esses comentários da Tia era de grande valia, né? O cara, nota assim, gostei, não gostei, no calor é ruim, desando, caramba, tal, pau. Aquelas coisas que mais ou menos dão uma luz maior ali para você não comprar no escuro. E aí quando começa isso, né, de você já ver que as coisas estão começando e tal, aí você tem hoje, né, uma coisa mais consolidada, né, em avanço ainda, porque realmente o perfil, né, do consumidor real da perfumaria nacional ou da perfumaria importada não tem essa especialização toda, não tem esse conhecimento todo. A perfumaria designer, ela realmente sobrepõe, né, ela sai na frente, né, sobre todos os outros segmentos de nicho, qualquer outro segmento possível, pelo próprio apelo, pelo característico da natureza da venda dela, né? Então ela tem parte do orçamento daquele projeto ali sendo dedicado à publicidade, né, à divulgação, a peças publicitárias, a campanhas publicitárias, e aquilo acaba realmente destacando ali, saindo na frente, prevalecendo ali né, para o consumidor ali um apelo muito grande que acaba às vezes seduzindo o consumidor aí pelo Johnny Depp ali que esteja lançando ali o Sauvage e tal, e por aí vai. Mas aí falando sobre isso, né, hoje você quer comprar aí quando eu comecei a ver que na internet dispunha disso, eu comecei lá, digitando perfume e tal, aí aparecia lá no início lá, perfume tal, review, uma palavra que em português, né, não tem sentido, e você vinha logo abaixo, perfume tal, resenha. Aí tu clica no review ali, é bem provável que você seja encaminhado diretamente lá, o Jeremy, lá um americano lá. E aí você vê aquilo, tá tudo em inglês, tal, o camarada vem cheio de braço ali, todo articulado, tal, parece até que ele vai começar a cantar ali, mas na verdade ele vai falar sobre perfume. E falando ali, informações da pampa tal, e você vai na resenha, aí você já começa, né, a ver o quanto que tem gente aqui no Brasil de qualidade excelente fazendo esse trabalho, seja ele monetizado, né, financeiramente, às vezes é a forma de renda que o camarada tem, o trabalho que o sujeito tem, e outros lá que já tem, né, partindo lá do Jurássico Fábio Condé, tem o Adriano também, que eu vim recentemente saber agora que ele é contemporâneo lá do Fábio também, e tem essa coisa mais de agregar conhecimento, de somar, de esclarecer, de realmente ter uma função ali,
sem visar lucro, né? Aquela coisa da paixão, né? Da dedicação realmente exclusiva, que é muito bacana também. Então hoje você vê tudo isso na internet. Então hoje quando você vai buscar, vai fazer uma busca ali, é bem provável que você caia logo na Júnior Barreiro, é um dos brasileiros mais famosos. E quanto esse Júnior Barreiro, já eu faço até um comentário engraçado, que né, eu tava, não me recordo agora qual foi a primeira busca que eu fiz aqui, perfume que eu estava interessado em comprar, mas a própria lógica, né, do site tal, pelo volume lá que tem, né, de seguidores tal, me jogou lá pro Júnior Barreiros. Aí eu vi aquele rapaz tal, comecei a ver tal, mas o que me impressionou antes de tudo, né, acima de tudo, foi que eu olhei assim e falei, pô, esse rapaz acho que está se perdendo fazendo isso. Acho que alguma emissora, alguma rádio, dá para ver nitidamente que o cara tem uma vocação ali para trabalhar com comunicação. E me surpreendeu, porque realmente o camarada tem uma dicção, tem um time de fala, uma articulação perfeita, né? Uma coisa ali de profissional realmente. Eu falei, pô, esse cara tinha que estar apresentando um programa aí de televisão e tal. E fiquei com aquele negócio, né? Eu fiquei quase que na obrigação ali, né? Pô, irmão, acho que eu vou entrar em contato com esse cara, né, para abrir os olhos deles e tal. E agora, nesse momento de pandemia aí, que essas lives estão sendo muito comuns, ele teve a oportunidade, lógico que eu estou no Rio de Janeiro, e eu sei que ele é do interior de São Paulo, né? Então a gente não tem um círculo próprio de informação, de conhecimento. Aqui no Rio de Janeiro pouca gente tem esse interesse em direção a essa busca, a esse conhecimento. Mas aí eu vi que ele contou lá na história lá pro colega que estava fazendo a live com ele, toda a história dele da rádio, né? Que ele começou nisso, já tem anos considerável nisso, várias passagens e tal. E realmente fez sentido, porque o destaque que ele tem sobre qualquer outro, né, pessoas ali que tem a mesma pretensão de fazer esse canal, o camarada realmente sai com uma larga vantagem, porque ele realmente é um profissional de comunicação. Se ele estivesse ocupando isso num horário televisivo, com certeza faria o mesmo sucesso, porque ele já tem todo um conjunto ali, uma expertise necessária para quem tem que trabalhar com essa parte de se comunicar, né? Ele realmente é campeão e tal. É lógico que ele se enquadra ali no grupo do pessoal que está com o canal monetizado, ele tem lá as vantagens dele, né? Um pai de família, tem uma filha para criar, e torço por ele, né? Acho que todo mundo deve ter essa visão ali de entender quem está trabalhando, quem usa isso como uma atividade profissional, e outros que tem tem a parte didática também, que eu quero falar também muito sobre a Ellen Augusto, para mim é a mestre das mestras, essa daí indiscutivelmente é a faixa preta do negócio. Mas para não abandonar ainda a parte dos monetizados ali, do pessoal, né, que realmente está fazendo um trabalho ali de dinheiro ali, de sobrevivência, tem o garoto também, o Luiz Jordão lá, o famoso lá, o Uau, lá no perfume dele. Também é um rapaz indiscutivelmente é um vendedor realmente qualificado, né? Já revelou ali que ele veio dessa área de vendas da perfumaria e tal, mas também faz com bastante primor lá a produção dele e tal. É lógico que esses, né, saem a própria qualidade de produção que você constata ali nesses vídeos tem muito destaque sobre outros que são mais amadores, aquela coisa. Inclusive, voltando aqui no Fábio Condé, a primeira vez, então, quando eu consegui ver a fisionomia, conhecer como é que era, que eu tinha uma visão que o cara fosse um mestre dos mestres e tal, a simplicidade da pessoa, um cara que usa a intimidade do lar dele, né, sem grandes produções ali, tipo, parou, sentou e fez ali, deu o recado dele e tal. O importante é o conteúdo e não né, o conjunto da parafernália ali, daquela, né, que se apresenta no fundo, né, basta você ligar o cara, fechar os olhos e ouvir o que ele tem para dizer, vai trazer o mesmo resultado. E outros também, né, no mesmo segmento. Mas então, mais ou menos, eu vou fazer aqui digamos assim, uma linha de definição aqui, de uma galera também que tem realmente a função de resenhista mesmo, né? Que aí eu já falei aqui que o Condé começa com isso, o Adriano Guimarães, tem uma menina que eu acho sensacional também, ela, de uma certa forma, ela se enquadra mais no grupo ali do pessoal do site de monetização, né, de fazer realmente uma coisa que... Olha ali um jabazinho ali, mano, perfume que eu né, faço aqui a resenha para você tal, que é a Perfumilândia, a Bruna, né? Também é uma menina de uma simpatia impressionante, como é que essa menina tem um carisma ali que consegue
cativar a candura do falar dela ali, é muito. E ela o canal dela praticamente é contratipo, né? E também contratipo eu vou falar num próximo momento, porque para mim é todo. Eu vou contar aqui qual foi a minha primeira experiência de quando eu fui entender isso não tem muito tempo, né? Eu tô com 60 anos, faz para 3 anos atrás que esse negócio de contratipo chegou aqui. Aí esse vídeo vai ser bom porque eu tomei a iniciativa, eu me surpreendi tanto com essa questão de contratipo que eu cheguei até lá na loja lá da Terra, lá em Piracicaba, já no intuito de buscar, eu vislumbrei com a possibilidade de trazer esse negócio aqui para o Rio de Janeiro, né? Mas aí com o tempo, né, eu vi as devidas razões tributárias que impedem uma viabilização desse negócio nesse momento agora e não foi possível, né? Mas então, voltando aqui, aí você tem essas galeras aí, já falei dessa Bruninha aí, Bruna Santos, né, do Perfumolândia. Aí você tem também os Jurássicos também, tem até, eu fiquei sabendo que são brasileiros que moram fora do país, tem gente morando na Irlanda, na Alemanha e tal. Marco Lacerda, né, que é um resistente aí também, Jurássico também, que ele tem um compromisso meramente de resenhista, né, então ele colabora ali, tirando as impressões, mas estendendo a análise dele ali de forma técnica, né, sobre nota, sobre evolução, fixação e tal. É um cara bastante apaixonado, bastante vibrador também, tem uma linha bem própria lá da galera com mais idade aí nesse negócio. Tem também um rapaz lá, tadinho não, quer dizer, o Caio Meca lá, acho que fala da Alemanha, mas eu acho peculiar nesse rapaz, que eu já fiquei sabendo ultimamente também que ele é tão antigo nesse negócio também, mas a paixão que ele invoca te remete quase que uma sensação pela dinâmica da apresentação dele, né, o jeito que ele quer falar. Parece que a qualquer momento ele vai beijar ali o perfume ali, de tanto, né, apaixonado que ele é. Principalmente ele costuma resenhar ali perfumes de consumo realmente dele, ele não é muito jabazeiro e tal. Então ele não pega um perfume que ele não tenha nada a falar, né, que ele não tenha nada a acrescentar. Então você vê que são pessoas que estão ali falando, mais ou menos demonstrando uma parte de consumo mesmo, né? Aquilo que o camarada usa, aquilo que realmente ele acredita, que ele gosta tal. Então essas resenhas costumam realmente ter mais paixão do que aquela quando é meramente para falar ali num perfume ocasional, que às vezes o camarada nem se identifica ali com aquela família olfativa tal, mas tecnicamente ele consegue dar conta do recado ali. Ah, sim, aí voltando aqui também na galera aqui, um rapaz que eu vou até revelar aqui, o Johnny, né, o Johnny Tonieri, também jovem também, né, pela idade, dá para ver que não deve ter alcançado os seus 30 anos ainda, deve ser bem jovem, então ele tem uma qualidade também eficaz comercialmente falando, né, de conseguir vender bem, de desenrolar tal, mas ele tem um grito que sai, que é a peculiar dele, uma risada que ele tem é meio um pouco escandalosa, e eu como sou profissional da área noturna, né, trabalho com casas noturnas aqui no Rio de Janeiro, tenho um horário de chegar em casa 3, vou dormir 3h30, 4 horas da manhã, e às vezes para pegar no sono é o horário que eu tenho para fazer esse negócio de ouvir, né, uma resenha que outra, eu gosto de dar uma atualizada e tal, que é um assunto realmente que me consome muito. E nesse horário, eu moro em apartamento aqui, né, então fica um silêncio absoluto aqui nesse horário, e às vezes você começa a ver o vídeo dele e do nada ele solta uma gargalhada lá, mas muito alta, né? E quando você está numa madrugada, né, uma situação dessa assim, invade um pouco ali né, o espaço dos outros, ali o silêncio dos outros. Aí da última vez foi um susto que eu percebi que a minha vizinha de cima aqui, ela até fez um barulho no piso, né, como fosse pisando mais forte para me gerar uma espécie de advertência, né? Eu fiquei meio constrangido, porque eu sei que ela tá na razão dela e tal. Aí eu já cortei o vídeo na hora tal. Nem dei o like nesse dia, te confesso. Tal. Falei, pô, meu irmão, vou dar um tempo de curtir o vídeo desse garoto aqui. Mas, mais um espírito de brincadeira, eu sei que ele acaba sendo uma marca que as pessoas criam, como tem o Luiz Jordão lá, que tem aquele uau dele lá, tal, que funciona como uma identidade da apresentação dele ali, do trabalho dele. E o Johnny com esse gargalhadão, o Johnny até fala que recomenda ali o outro colega também do canal de nicho, o Apotecário também, que criou uma identidade um pouco engraçada, ele faz uma voz
meia sinistra, aquela coisa meio aterrorizante ali de esse perfume é ridículo, aquela coisa assim. Ele faz umas coisas também, cria uma identidade também um pouco cômica, né? Mas com espírito bacana também, funciona bem pela tônica que ele tenta imprimir ali para divulgar esse canal de nicho. É o Apotecário também, esse canal também é mais recente também, mas um público bastante exclusivo nessa parte de nicho, tem que explicar o que seria isso e tal. E finalizando mais ou menos aqui para essa galera que tem esse compromisso didático, né, de realmente, eu saliento para duas pessoas, né, que têm os seus canais. Um é da Ellen Augusto, que essa realmente, a primeira vez que uma busca me levou a cair no canal dela, é uma pessoa que, meu irmão, impressiona de uma tal maneira, uma mulher dotada de uma finesse a toda prova, a expertise dela já de quase 30 anos em perfumaria internacional. Ela realmente está de cátedra para falar o que ela fala ali, indiscutivelmente, grau-mestre mesmo, faixa preta, sexto dan realmente, alto, e você não sabe se você está vendo uma aula você está tendo uma informação de perfume ou se você está tomando uma aula de etiqueta, porque ela realmente ultrapassa ali, né, é raro, eu gosto disso, porque a gente que é mais da antiga, a gente sabe o quanto foi valioso, né, o custo de uma educação de uma pessoa. Não tô querendo entrar, especular né, o lado pessoal dela e tal, e nem também afirmar que a pessoa, para atingir esse grau de elegância, de finesse, de tudo tal, implica em ter berço de nascença ou não ter berço de nascença. Isso não tem nada a ver com isso, não levando para esse aspecto discriminatório. Mas é uma pessoa que realmente teve uma formação de vida que realmente colocou ela, né, num conjunto ali de graus, ali de qualidades ali realmente impressionante. E outra coisa que eu também apoio, acho muito bacana também, é um caráter um pouco fanista, né, de seleção do material que ela apresenta ali, que ela prestigia muito a perfumaria nacional, né? Então você vai encontrar ali Natura, Boticário, recentemente agora a Avon, né, comprada pela Natura e tal, Febo, né, também. Então é lógico que ela tem know-how ali para falar de tudo da perfumaria mundial, aquelas inacessíveis, aquelas inalcançáveis ali pela população, né, em geral, mas ela tem esse cuidado. É lógico que, por ser mulher, né, por ter uma identificação mais com o público feminino, não obstante, ela fornece esse trabalho, quando eu falo didático, porque fora quando ela quer promover algum perfume ali, que ela esteja falando, né, especificamente ali, ela tem uma parte didática que ela faz uma explicação de notas, de família olfativa, e de um modo, uma didática como se fosse um curso, né? Como se fosse uma aula que você efetivamente estivesse tendo ali com ela. E realmente, de uma eficiência assim, eu bato palmas para ela, tiro meu chapéu, ela está na frente lá, tem um lugar sempre guardado lá. Quem puder ajudar aí, ela merece, realmente é um trabalho que tem que ser reconhecido. E tem também o Fábio Navarro também, que nas suas devidas proporções, né? Acredito que ele seja até mais novo de idade, né? Quer dizer, não entrando nessa particularidade, mas também isso não vem muito ao caso. Mas ele tem até uma proposta, ele vende os kitzinhos, né, na internet e tal, o Fábio Navarro, que ajuda, né, o camarada que quer estudar, não deixa de ser uma espécie de ferramenta ali, dá para mais ou menos imaginar se uma pessoa queira fazer um curso, esse material didático, né, serve de grande apoio, né, de grande utilidade ali, necessidade para isso. E também é muito bacana também, ele é bastante didático também nas suas explicações e tal, bem categórico ali, sabe tudo também, muito bacana também. Tá? E mais para frente aí eu vou, principalmente o próximo que eu vou fazer aqui, eu quero organizar para falar dessa experiência de contratipo, né? Que realmente foi uma surpresa, e a palavra contratipo para mim é uma palavra um pouco vaga, né? Um pouco subjetiva, né? O camarada chega para você, pô, meu irmão, tu conhece aquele perfume Dior da Sauvage? Conheço. Gosta dele? Gosto. Pô, tem um contratipo aqui para você. O que é contratipo? O que seria um perfume com cheiro contrário desse que eu gosto e tal? Quer dizer, não faz muito sentido, né, a coisa. Então eu faço questão de no próximo aqui, eu vou reservar aqui um espaço para falar, porque foi uma experiência muito bacana também. E conhecer também trabalho aí, né, conforme
todos aqui que possam me chegar a me ouvir aqui, que sejam conhecedores aí das marcas brasileiras que estão trabalhando com isso, né? Contra Terra Cosmético, Nuance. Não conheço pessoalmente o material da Sacrato nem da Indebox, mas conheço bem a Terra e a Nuance, e outras mais que existem também, né? Mas foi uma experiência muito bacana, tá? Então aguardo na próxima. E conforme eu falei, eu não tenho o intuito aqui de colher like aí. Para mim, esse conceito de like é uma questão mais de educação, né? A gente deve partir do pressuposto que alguém que para a sua vida, dedica um tempo, né, voltado ao outro, ao próximo, de tentar passar uma mensagem, tentar passar um esclarecimento, tentar agregar alguma coisa de bom, né? Ninguém posta um vídeo para gerar o mal, para trazer desgraça aos outros, né? Sempre no intuito de passar o que é de melhor. Eu acho que minimamente qualquer espectador aí de YouTube e tal, não custa dizer um obrigado pelo tempo que a pessoa dedicou ali aquele momento ali para postar aquele vídeo, e botar o dedinho lá não vai custar nada. Me queira bem, que não lhe custa nada. Sérgio do Rio de Janeiro aí, um abraço. Valeu, gente.